Sucessão de equívocos, olha aí, ó. Governo revoga portaria e Lula vê sucessão de erros e derrota para a oposição. Será que a lição foi aprendida, professor? Eu acho que essa é a grande pergunta, Madeu, a grande pergunta. Vamos só lembrar equívocos equívocos políticos da área do Ministério da Fazenda. No final do ano passado, já no último trimestre, a questão do imposto de renda, né? Vocês devem se recordar sobre qual é que seria a isenção e a cobrança um suplementar acima de determinada renda mensal, né? Da chamada alta classe média. Eu quero um exagero, mas eu quero falar da época. Não foi devidamente explicado, foi uma confusão danada, aquilo foi muito ruim e enfraqueceu o governo. Sem ter nenhum ganho político para tal, né? E tributário, inclusive. Segundo, teve a questão agora recente das dívidas dos estados, né? Das 27 unidades, 5 foram favorecidos por aquela negociação. O governo fez uma série de vetos na parte econômica e, ao invés de ganhar apoio das outras 22 unidades da federação, aconteceu o contrário. Não só elas não foram chamadas para dar apoio à medida do governo formalmente, como também perdeu o apoio dos 5 estados e de suas bancadas, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Goiás. Mais um erro político. E agora foi muito maior. Foi um estrago raramente visto na história recente, o PIX. E por quê? Primeiro porque é usado pelas classes populares, por todo mundo, né? Segundo, como a Kátia destacou no início do nosso jornal, não teve informação prévia, nos 2 fatos anteriores que eu citei também, né? Mas esse é muito mais importante, informação prévia. Olha, vamos começar a adotar isso, tem uma campanha educativa até. E aí depois vem a medida a ser adotada, explicando que não há sobretaxa, não há uma contribuição provisória de movimentação financeira, não vai ter invasão de contas, não vai ter, etc, etc. Tudo isso que levantaram, não teve nada, não teve isso que é básico, né? E isso mostra a falta de sensibilidade política, me parece que isso é muito clara, e uma arrogância, por fim, que eu conheço o ministro da Fazenda quando foi prefeito de São Paulo. Ele age muitas vezes de forma arrogante, e isso prejudica extremamente a comunicação de onde ele está, no caso era a prefeitura. Ele nem foi candidato à reeleição, ele perdeu no primeiro turno, que é caso único, e nas grandes capitais do Brasil, não me lembro de outros casos. Então essa arrogância agora foi devastadora. E, por fim mesmo, o senhor Sidônio Palmeira vai ter muito trabalho. Lembre-se que na posse, nós comentamos aqui, ele disse que seria um secretário do presidente Lula e não do governo. Já mudou a história. Agora tudo passa por lá, porque, olha, haja atrapalhadas e essa oposição, e oposição é para ser oposição, não é para você ficar abraçando, né? A oposição faz isso. Se fosse o contrário, em certas circunstâncias, também faria. Isso faz parte do jogo político. Então, a oposição ganhou de goleada. Agora, sobre a questão das dívidas dos estados, o ministro da Fazenda se manifestou, Raniele. Exato, também. A gente mostrou já hoje aqui que o Fernando Haddad, ele respondeu às críticas do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A gente mostrou ontem aqui que Zema falou que o governo federal quer que os governos estaduais paguem a gastança, mesmo com recorde de arrecadação. E aí Haddad foi para a rede também, com 24 horas depois de diferença, mas respondeu, elencou ali 3 pontos de que Zema apresentou, na verdade, uma proposta de renegociação da dívida dos estados muito inferior ao que o presidente Lula aprovou e sancionou, na verdade, né? E Haddad, inclusive, já tinha dado em entrevista a informação de que se ele fosse governador, ele tinha telefonado ao presidente Lula para agradecer aquilo que ele fez, deixando de lado as divergências políticas. Ele também disse que, na verdade, esse veto do presidente Lula é para que a União pague com os bancos a dívida dos estados. E também lembrou que o governador aumentou o salário dele em 298%, mesmo Minas Gerais estando no regime de recuperação fiscal. Então, a Haddad também está indo para cima
em todas as frentes. Já está sendo um ano desafiador para o ministro da Fazenda, que está tendo que lidar com essas várias crises, e hoje pode esperar que vai ter mais, porque tem regulamentação, tem sanção da regulamentação da reforma tributária e com vetos. Ele já tinha avisado. França, então, nesse caso aí dos governadores, é mesmo incrível que, como disse o ministro, o Zema pediu X, o governo deu 2X, e ele, depois de receber 2X, reclamando. Amadeu, não tem outra explicação a não ser a política, as eleições. Então a gente sabe das pretensões do Zema, por mais que ele não apareça hoje como um favorito a ser candidato à presidência pelo campo da direita, mas ele quer que alguém do campo da direita, da extrema-direita, seja eleito. Então, por mais que o governo Lula tenha atendido ao pedido dos estados endividados, eu vejo que os governadores desses estados têm uma dificuldade de agradecer ou de elogiar por uma medida que foi adotada pelo governo federal, porque já tem uma preocupação simplesmente eleitoreira. Então, não vejo outro motivo que não seja esse para esse posicionamento do governador de Minas, Romeu Zema. O presidente Lula, ainda na comunicação, Raniel, que se reuniu ontem com o prefeito João Campos, o campeão das esquerdas nas redes sociais, e a informação é que houve a contratação de pessoas das redes do João Campos pelo governo federal. Amadeu? Está me ouvindo, Raniele? Agora sim, estou ouvindo. Lula contrata pessoas da equipe de João Campos. Exato. Enquanto foi hoje de manhã, a gente foi informado aqui no Palácio Planalto que João Campos passou por aqui por volta das 9h30, 10 horas da manhã, foi o horário que nos comunicaram. Tem foto aí desse encontro. Ele pediu esse espaço na agenda do presidente, não estava marcado e conseguiu, postou nas redes sociais, agradecendo, inclusive, o apoio de Lula às medidas da Prefeitura de Recife. E a gente perguntou, eles falaram sobre comunicação digital, porque João Campos surfa muito bem nesse meio que Lula está precisando surfar bem também, até tendo em vista 2026. E a fonte diz que não, que eles não trataram sobre esse assunto, mas sim teve contratação da equipe nomes que atuaram com o João Campos na Prefeitura de Recife para cá, para o Palácio Planalto, na equipe de Sidônio Palmeira. Já teve essa troca. A gente lembra que Sidônio Palmeira chegou com carta branca, tirou um assessor próximo a Lula, que estava com ele desde 2010, e também uma assessora próxima à primeira-dama Janja. Movimentação está acontecendo para que os resultados sejam diferentes. Ética em relação a essa questão de achar que existe uma fórmula mágica e um super-herói da comunicação. Explico. O professor deu a chave. Sem uma mudança de comportamento na direção, no direcionamento, não vai ser uma super equipe de comunicação, um super marqueteiro que vai resolver a questão. Veja só o ponto. Essa resolução do PIX, ela estava preparada desde setembro. É um tempo para se pensar. Acho que o governo está pensando muito em quem está falando e não para quem se deve falar. Uhum. Focando muito em Nicolas, em não sei quem, mas com quem é que esse pessoal está conversando e o governo não consegue conversar? Está se pensando nisso para saber como é que não se tinha um planejamento de como a população iria receber essa medida e de como o governo iria responder? Né? E foram cometidos erros até, eu diria aqui, básicos. Os argumentos apareceram agora. São quase $500 milhão de sonegação. A questão de que a fiscalização seria num PIX de 5 mil para acima. E agora na lógica, você está até mais vigiado. Né? E apareceu menos agora. Vigiado. Apareceu agora. As justificativas que derrubariam o argumento que o Nicolas usa lá no vídeo, sei lá, apareceram agora. Essa medida provisória e aí, que foi editada, que foi lançada hoje, não se sabia antes de editar a portaria da Receita? E o mais grave que acontece aí depois vem da ressaca política. É você não bancar uma ação e ter que voltar atrás. E reforçar o discurso do inimigo da oposição, que sempre vai acontecer, que foi o que o professor falou. Agora,
Eu sei que foi... Não sei. Foi isso aí que você está dizendo. Porque é muito polêmico o recuo. O recuo é polêmico, mas eu achei o recuo correto do ponto de vista do governo. Porque eu vou me lembrar aqui, o professor também, o Ari, das jornadas de 2013, com aquela história dos 20 centavos. E foi ali que Dilma, que era a presidente, e não tinha nada a ver com os 20 centavos, caiu de uma popularidade de bom e ótimo de 64 para 29. Em 2 meses. 27, 60 dias. 29. Em 60 dias. Professor. Usando um título de um revolucionário russo que morreu em 1924, é para dar um passo atrás e 2 à frente, né? Então, a questão que se coloca, você refazer uma medida faz parte, você não vai manter aquilo da forma como estava, né? Tendo em vista esse clima diverso. Agora, como a Kátia ressaltou, é incrível a sequência de erros primários, alguns deles, né? E aí falta uma questão chave. 20 anos depois, o presidente da República, que não tem a mesma a capacidade física é natural. Se eu for jogar bola, eu jogo 3 minutos, se tanto, né? Não dá, eu gostaria de jogar 90 minutos. Então, tem certas questões que a presença dele é fundamental. E por quê? Primeiro, as pessoas votaram nele, não votaram em ninguém, ministro, não sei quem, primeira-dama, não, votaram nele. Segundo, ele é, dos tempos recentes, o maior comunicador político do Brasil das últimas décadas. Acho que alguém pode discordar dele, não tem nenhum problema, mas não dá para, né, falar que não é verdade. E ele tem uma capacidade, nesses momentos mais difíceis, teve, ao menos ao longo da sua história, desde quando foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, capacidade de superar situações adversas, porque o líder sindical numa assembleia, você tem que, na hora, resolver as questões, debater, apresentar sua proposta com a oposição, discutir e votar e ganhar, né? A gente aprende a fazer política, eu aprendi no movimento estudantil e ele no movimento sindical. Então, a questão toda é essa, falta mais a presença dele. Por exemplo, se fosse o secretário de Comunicação Social, não estaria a Receita Federal, o Haddad e a AGU falando, estaria o presidente da República em rede nacional de rádio e TV, que ele pode convocar a qualquer momento, né? Fazer o seu pronunciamento, que poderia também depois espalhar nas redes sociais, mas nas redes rádio e TV era fundamental, esclarecendo os fatos, sem polemizar com Paulo, com Pedro, com Maria e com José, nada disso, porque aí você levanta o outro, isso não é bom também na política, você tem de falar, esclarecer a sua posição, faltou isso também. Ari, fecha pra gente. Não era hora de mexer no Pix, tá? Eu acho que o governo errou na comunicação. A gente sabe que a ideia era evitar a sonegação fiscal por parte de ricos e milionários, não era atingir a empregada doméstica, o motorista do Uber, o bancário, o comerciário. Mas não era hora, gente. A gente está no ano pré-eleitoral. Esse é o tipo de medida para ser tomada no período de lua de mel do presidente com a nação, logo depois de uma eleição ou reeleição. Foi um risco, foi uma medida assodada, mal comunicada, e agora esse desastre que foi o deputado federal Nicolas Ferreira, a extrema-direita e os odiadores vencendo uma batalha, porque abre um precedente muito perigoso, muito arriscado. Eles podem achar o seguinte, bem, no momento em que a gente vê uma janela de oportunidade, a gente recruta as redes sociais, sequestra a opinião pública e faz o que a gente quiser. Então eu vejo aí um precedente perigosíssimo para a democracia e para qualquer governo. Quando eu falei aqui da aprovação de Dilma naquelas jornadas de 2013, aqueles protestos que movimentaram todo o Brasil, ela caiu 27 pontos percentuais em 3 semanas. Nossa. De acordo com o Ibope da época. 27 pontos percentuais abaixo em menos de um mês, em 3 semanas. Dilma, que em março de 2013 chegou a ter no aprovo-desaprovo, 79% de aprovação, superior, Lula nunca teve isso, Fernando Henrique nunca teve isso, 79% ela teve, em março de 2013. Vieram os 20 centavos, não são só 20 centavos, né? Não é só pelos por 20 causa dos 20 centavos, aqueles protestos tomaram conta do Brasil,
e 2 meses depois ela foi aos 29 pontos. O negócio, você vê que, assim, você fala de lua de mel, Ari, foi você, né? Foi. Lua de mel. A lua de mel na política brasileira, ela não tem, assim, muito durabilidade, não. Acaba rápido. Acaba rápido. Sua informação acrescenta que só piora. A gente teve Dilma, rede social, Isso. a gente teve mamadeira de piroca, rede social, Isso. e o governo, a esquerda, eu falo aqui a esquerda, né? Não aprende. Não aprendeu ainda. A lidar com o problema. Raniele Veloso, muito obrigado, Raniele. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Professor Vila, me tire uma dúvida. Quem era o presidente? Era Juscelino? Que de manhã ele olhava pela janela do Planalto e os assessores perguntavam: o que o senhor está fazendo, presidente? Eu estou querendo sentir a voz do povo, saber o pensamento do povo. Era Juscelino, professor? Não, ele é que a Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, né? E em janeiro do ano seguinte, ele sai do governo e ainda era uma cidade com quase ninguém, né? Ele ficou a maior parte do governo no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, e ele sempre teve essa preocupação. Esse contato do Juscelino também era um contato diário e viajando pelo Brasil. Daí que o Juca Chaves fez uma música para ironizar, chamado Presidente Bossa Nova, mostrando que ele não parava de viajar pelo Brasil. A Elis Regina, nos Saudades do Brasil, canta isso, acho que é a primeira faixa. E era essa necessidade de sair do casulo, de ter contato com... Falar das drogarias Ferreira, que tem o melhor atendimento